Bom dia pra você, Romo Xavier. Bom dia também ao Kleber Ferreira. E claro, eu tô dando aquele abraço vilanovense a todo mundo que tá ligado, a todo mundo que tá sintonizado no FM 90.7 das Feras do Esporte. Romo Xavier, nós temos o trabalho de dar a notícia. Então vamos ter que falar a respeito do jogo de ontem. Ontem o Vila Nova entrou em campo pela Copa Verde, segundo jogo contra o Brasiliense. No primeiro, havia empatado em 1-1 lá em Taguatinga, na Boca do Jacaré, e dentro do Estádio Olímpico, perto do seu torcedor. Vila Nova fez feio e acabou perdendo para o Brasiliense por um placar por 3-1. No agregado, 4-2 para o Brasiliense. O Brasiliense avança então à semifinal da Copa Verde. Vila Nova fica pelo caminho e a garotada não conseguiu empenhar um bom futebol ontem. Até começou o primeiro tempo bem, mas depois o nível caiu. O Brasiliense, com um time muito mais experiente, conseguiu controlar a partida e acabou vencendo. O Brasiliense fez 2-0. O Vila Nova diminuiu de pênalti com o Lucas Senna. Em seguida, o Brasiliense fechou a conta 3-1. Vila Nova eliminado da Copa Verde. O Vila, que enxergava a Copa Verde como ali no ranking das suas prioridades, a terceira prioridade nesse começo de ano, dentro da Copa do Brasil, o Campeonato Goiano e a Copa Verde, então agora não tem mais essa preocupação. Vila tá fora, é menos uma competição para se lidar nesse calendário tão conturbado, tão cheio nesse começo de ano. Agora o Vila Nova mira suas atenções para essa reta final do Campeonato Goiano, para essa reta final da fase de pontos. E na semana que vem o Vila também tem a Copa do Brasil pela frente. Agora, Gomes, vamos ouvir um pouco do diretor de futebol do Vila Nova, o Alarcon Pacheco. Ele que falou sobre essa eliminação, ele lamentou a eliminação diante do Brasiliense, mas também falou sobre os planos futuros do Vila Nova e também sobre chegada de novos jogadores. Vamos ouvir agora o diretor de futebol do Vila, Alarcon Pacheco, aqui na Grande Jogada. Não é o resultado que a gente esperava, né? Claro, mesmo jogando com a equipe praticamente sub-20, a gente esperava passar a fase. Infelizmente não conseguimos esse objetivo. Agora esquecer a Copa Verde, uma competição que não volta mais, e pensar nas competições que temos pela frente, o Campeonato Goiano, que está chegando na fase final, e a Copa do Brasil, que está prestes aí a começar para nós na próxima semana. Então eu acho que agora são as competições que temos pela frente para a gente buscar os nossos objetivos. Como a gente tem conhecimento, a janela está aberta. No Campeonato Goiano a gente só pode escrever agora para as quartas de finais. A gente está antenado, está vendo as movimentações, deveremos ter algumas movimentações. E assim que forem consolidadas, confirmadas, a gente vai passar para vocês da imprensa para que possa informar o nosso torcedor, que fique absolutamente tranquilo que a gente não está parado no tempo, a gente está observando, sabe de tudo que a gente tem feito, do que foi programado, que está planejado desde o início, e o que a gente precisa melhorar e evoluir. Estamos tendo aí uma semana muito importante, uma semana de trabalho, coisa que a gente não tinha desde ali o início da pré-temporada. E nós estamos bem atentos, acompanhando o dia a dia, né, e acompanhando o desenvolvimento. Esperamos que os resultados possam vir a acontecer da melhor maneira possível, que é o que a gente espera, não só a gente, como o torcedor e todos que acompanham o Vila. Tá aí então o Alarcon Pacheco, diretor de futebol do Vila Nova, falando sobre a eliminação, mas também falando ali na área onde ele domina, que são as contratações, o mercado da bola. O Vila Nova então está ativo no mercado e olhando, observando as oportunidades para trazer novos jogadores, principalmente para esse começo de Série B, coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, viu, Romes? Mas antes, o Vila segue se preparando para esse confronto contra a Jataiense no domingo. O elenco principal ali, comandado pelo técnico Rafael Lacerda, estava treinando, continua fazendo seus treinamentos e aí no domingo entra em campo às 4 horas da tarde lá em Jataí e para enfrentar a Jataiense para finalizar essa fase de pontos do Campeonato Goiano. Lembrando que o Vila Nova já está classificado, mas entra em campo buscando a liderança do Campeonato Goiano. Agora, Romes, falar um pouco sobre sequência da temporada. Ontem, a CBF divulgou oficialmente o calendário do Campeonato Brasileiro da Série B, que é a grande competição do Vila Nova da temporada. É lá que mora o grande objetivo do Tigrão, já que se conseguir ali ficar entre os 4, Vila Nova acessa a Série A do ano de 2026. Vou destacar aqui, Romes, os 5 primeiros jogos do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro. Tigrão abre a Série B enfrentando o Coritiba lá no Couto Pereira, partida marcada para o dia 4 de abril. Em seguida, o Vila Nova recebe o Paysandu. Esse jogo está marcado para o dia 12 ou 13 de abril. Na terceira rodada teremos clássico entre Goiás e Vila Nova. Essa partida pode acontecer no dia 15 ou 16 do mês de abril. Na quarta rodada, o Vila recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. Partida está marcada para o dia 18 ou 19 de abril. E aí, fechando essas 5 rodadas iniciais, o Vila recebe também a Chapecoense. Jogo que está marcado para o dia ou 25
ou 26 de abril. Esses daí são os 5 primeiros jogos do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Agora, Holmes, para finalizar aqui o nosso noticiário, trazendo uma informação que nós estávamos trabalhando ao longo da semana sobre em relação ao Gabriel Silva, atacante que está emprestado ao Água Santa para a disputa do Campeonato Paulista. O Gabriel Silva hoje, ele está atuando muito mais como um camisa 10 lá no Água Santa, vem fazendo um grande Campeonato Paulista, apesar do Água Santa não se classificar para o mata-mata do estadual. O Água Santa faz o seu último jogo no domingo contra o Velo Clube e já está confirmado. Gabriel Silva retorna ao Vila Nova logo após o Campeonato Paulista. Ele tem ali algumas sondagens do futebol asiático e também de clubes da Série B, mas ele retorna ao Vila Nova. O Tigrão já acionou ali o seu retorno em imediato, mas pode ser que o Gabriel Silva, ao longo dos próximos dias, abra negociação com alguns clubes. Eu estou em conversa com a staff do jogador e aí vou atualizando a toda a nossa audiência. A situação é essa, Vila Nova já solicitou o retorno, mas existem sondagens do futebol asiático e também de clubes da Série B pelo jogador. A princípio, ele retorna e vai servir ali como reforço para o técnico Rafael Lacerda. Enfim, Romy Xavier, você já sabe, o Kleber também. Todo esse noticiário, todas essas notícias do Vila Nova foram em oferecimento à Sopema. É Sopema, Xaxá? Pode confiar!